Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. Hoje a gente não vai aparecer aqui um pouquinho para você, mas a gente vai fazer a nossa aula normalmente aqui na nossa lousa digital, beleza? Antes de mais nada galera, se inscreva no nosso canal, dê um like aí para que a gente consiga cada vez mais alcançar muito mais gente através do canal do curso Agora Vai, beleza? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ótica. A gente começa aqui a falar de ótica, beleza? E ao falar de ótica, a gente está falando das interações da luz, tranquilo? Então a gente terminou a parte de calor lá do nosso sistema de aulas. A gente ainda vai ter alguns exercícios, algumas listas para resolver. Mas agora a nossa aula fala sobre ótica, beleza? A gente ainda está acertando as coisas para conseguir voltar com as nossas aulas gravadas na câmera, mas vamos manter o nosso cronograma, certo? Senão a gente fica muito atrasado. Então a gente vai falar sobre ótica, certo? A ótica, gente, ela é dividida em ótica física e ótica geométrica, tranquilo? A gente vai falar um pouquinho da ótica geométrica, ou seja, os raios em si formando algumas figuras, beleza? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar a ótica em um meio homogêneo, tá? Então vou falar um pouquinho com vocês do que vem a ser um meio homogêneo para a propagação da luz. O meio homogêneo, gente, nada mais é do que um meio em que as características físicas e químicas são as mesmas, certo? Então, se o sistema tiver características físicas e químicas iguais, ele é considerado meio homogêneo, isotrópico, ou seja, tudo correspondente, certo? Então, dessa forma, a gente vai dizer alguma coisa sobre a luz. O que, professor? A gente vai dizer que a luz vai se propagar neste tipo de sistema em linha reta, certo? A luz, ela pode ter fontes luminosas. É quem produz, né, a energia luminosa. A gente tem dois tipos de fonte luminosa. Quais? A gente pode ter a fonte pontual, que não tem forma definida. A luz partindo de um único ponto, certo? Então não tem forminha definida, as suas dimensões são desprezíveis. Então a luz se propaga a partir desse ponto até um determinado feixe, certo? Emitindo raios luminosos ou feixes de luz, certo? A propagação dessa luz sempre considerando em linha reta. A gente também tem um outro tipo de propagação que a gente pode chamar de propagação da luz através de um corpo extenso. A propagação da luz no corpo extenso, ela muda um pouquinho em relação a pontual. Por quê? Porque são diversos pontos propagando a luz. Então são diversos feixes de luz emergindo a partir desse ponto, certo? Em todas as dimensões, também do mesmo esquema, em linha reta. Então a região de iluminação dessa fonte, que a gente chama de fonte extensa, é muito maior, tá? Isso vai mudar alguns aspectos que a gente tem em relação à luz. Mas antes da gente falar das fontes extensas e fonte pontual, a gente vai falar que a gente tem fontes primárias, ou seja, uma fonte primária é aquela que tem luz própria, tá? E a gente tem a fonte secundária. A fonte secundária é aquela que reflete a luz, não é a luz própria. Por exemplo, o Sol é uma fonte primária de luz. Porém, a Lua é uma fonte secundária de luz, porque a Lua só reflete a luz do Sol. Beleza? Então tá tranquilo. Vamos pensar nessa fonte pontual, gente. Se eu for pensar numa fonte pontual de luz, uma fonte primária pontual de luz que está emitindo um feixe de luz, essa fonte pontual, eu vou tentar fazer aqui um pontinho. Vamos colorir esse pontinho aqui, né, com cor de luz, uma corzinha amarela. Pronto. Se a gente fizer uma fonte pontual e a gente colocar uma barreira na frente, a gente vai ter a seguinte consequência para isso. Olha lá. O que vai acontecer, professor? O que vai acontecer é que os raios de luz vão sair daqui,
vão passar pela barreira, certo? E vai separar esse sistema em dois trechos. Quais? Ela vai separar esse sistema em trechos, onde estão passando esses raios de luz, que a gente vai chamar de trechos iluminados, ok? E trechos com sombras, ou seja, com ausência total da luz, certo? Em pensar em trechos iluminados e com sombras, a gente pode pensar no seguinte: imagina a seguinte situação. Eu tenho uma árvore. Ao lado dessa árvore, eu tenho um grande edifício. Mas muito grande mesmo, certo? As luzes, ou a luz que vem do Sol, se propaga em linha reta. O Sol está muito distante, então essa luz vai se propagar em linha reta, certo? Pensando na propagação dessa luz em linha reta, a gente teria mais ou menos o seguinte: a gente vai ter a luz passando aqui, formando um determinado ângulo, formando uma região de sombra aqui dessa árvore. Vai passar aqui no mesmo ângulo, formando uma região de sombra para o edifício. O que a gente tem? Esse daqui é a altura do edifício. Essa é a altura da árvore. Essa é a sombra do edifício. Essa é a sombra da árvore. Como o ângulo entre eles do raio de luz em relação ao solo é sempre igual para esse problema, a gente pode dizer então que existe uma relação direta da tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como alfa é o mesmo, a tangente vai ser igual. Ou seja, a altura da árvore pela sombra da árvore é igual à altura do prédio pela sombra do prédio. Isso cria uma relação de proporcionalidade. Então, através da sombra desses elementos, eu consigo verificar a altura de cada um desses corpos, certo? Isso é uma sacada muito importante para a gente calcular, por semelhança de triângulos, alguns elementos da física ótica, certo? Uma outra característica que a física ótica também está presente é quando a gente tem uma câmara escura, que utiliza mais ou menos essa relação de sombra. E a gente está falando tudo de fontes pontuais, tá? Ou seja, a gente não está falando de fontes extensas. Então, se eu tiver uma fonte pontual de luz aqui, certo? Vamos só colocar o corpo dessa fonte, sei lá, uma linha aqui com um ponto de luz na frente. O que vai acontecer? Os raios de luz que se propagam nessa linha, eles vão emergir dela e vão passar pelo orifício aqui, ó, e bater aqui no fundo. Vão sair dela e passar pelo orifício. De modo, então, gente, vou fazer essa segunda linha aqui, pegar lá de baixo, porque é uma região iluminada, então propaga luz, fazendo esse corpo. Ou seja, a gente vai ter a imagem da linhazinha aqui, vou fazer outra cor aqui para melhorar, e a gente vai ter o ponto aqui, certo? Ou seja, a gente vai ter uma relação da imagem e do objeto proporcionados, certo? Esse ponto aqui é o ponto de profundidade dessa câmera. Essa aqui é a distância do objeto até a câmera. Essa é a altura do objeto e essa é a altura da imagem, que aparece aqui de ponta cabeça, porque uma imagem real será sempre invertida. A gente faz a mesma relação. A altura sobre a distância dessa imagem é igual à altura sobre a profundidade dessa câmera, chamada de câmera escura, que proporciona para a gente a possibilidade de calcular as posições de imagens e objetos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Essa foi mais uma aula nossa e a gente volta para a próxima aula falando um pouquinho mais de ótica para você. Um abraço e até a próxima.